não esperava esse convite para uma data tão especial. Afinal de contas, nós somos o menor dos pastores e acreditamos que teria nomes melhores, mas Deus assim quis. Estamos felizes. Estou aqui observando os irmãos, estão muito bonitos, todos bonitos, mas, oi? Irmão também, né? Mas só queria falar uma outra coisa. Lá tem um novo convertido, não tão novo mais, mas já com 3 anos de convertido. Ele costuma dizer assim: ó, vocês estão muito bonitos, mas só hoje. Só hoje. Então não sai daqui falando que fui eu que disse isso. Quem gosta de dizer isso aí. Irmãos, nós pretendíamos trazer uma mensagem com base no Salmo 15, mas não fomos autorizados por Deus para trazer essa mensagem hoje. Essa mensagem ela tem sido bem aceita nas igrejas. O pastor Jorge, por exemplo, ele me disse que foi tocado por essa mensagem quando preguei lá, na conferência. Um outro irmão, ele disse para mim: pastor, por que o senhor não prega no Salmo 15? Mas nas orações não senti confiança. Então eu disse: Deus não quer essa mensagem do Salmo 15. Também tinha uma outra mensagem que tem sido bem aceita. É João capítulo 13, serviço versus humildade. Também não fui autorizado para pregar em João capítulo 13. E o que foi que Deus hoje colocou no nosso coração para poder hoje trazer essa reflexão para os irmãos? Justamente o que vocês falaram aqui. O irmão Sinésio e o irmão José Bispo chegou a falar algo sobre isso. E é o que o mundo pensa e é o que o mundo quer. Falaremos hoje sobre o que então? A paz. Foi a mensagem que, de todas que eu estudei, nós temos algumas mensagens na nossa cabeça, e essa sobre a paz foi que Deus nos permitiu que nos ensinássemos hoje aqui à noite. Para isso precisamos das orações dos irmãos. Esteja orando aqui para que Deus esteja falando aos nossos corações. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 20, versículos 19 ao 26. Depois, João 14, verso 27. João 20, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 26. E eu pedirei aos nossos diáconos e aos amados irmãos que estejam sempre indo lá fora e vendo se tem muita gente lá fora, e me faça esse grande favor de convidá-los para juntos fazermos essa reflexão. João 20, versículo 19 ao verso 26. João, capítulo 20, 19 ao verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados.
Se os retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. João 14, verso 27. Eu sei que todos conhecem de cor esse versículo, mas abriremos lá, João 14, verso 27. Não sei se as traduções será possível falarmos iguais, mas vamos ver na sua voz. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Vou pedir ao irmão José Bispo que nos eleve a Deus em oração. Amém. Queria perguntar se os irmãos estão cansados. Geralmente é um novo, bate aquele cansaço, né? Bate aquele cochilo. Então eu não quero chamar você para você acordar. Então eu vou pedir ao seu vizinho que fique de olho em você. Seu vizinho, fique de olho em você. Eu quero muitos vizinhos aí trabalhando. Agora, se os dois dormirem, aí que está o grande problema. Eu não sei o que fazer. Mas eu vou pedir ao vizinho, ou quem sabe o outro vizinho, né? Se acontecer isso. Então eu pedirei ao vizinho que fique de olho em você. Irmãos, hoje falaremos justamente sobre a paz. A Bíblia hebraica, ela usa com frequência uma palavra conhecida, que todo mundo sabe aqui, é a palavra shalom. Shalom. E no sentido mais puro, essa palavra quer dizer paz. E shalom tornou a saudação de Jesus aos discípulos depois da ressurreição. E podemos dizer que essa paz, ela é desconhecida para aqueles que não nasceram de novo. A paz, ela é desconhecida para aquelas pessoas que não nasceram de novo. Aliás, o mundo, ele faz passeata, ele faz manifestações visando justamente a paz. Mas nós sabemos que sem Cristo não há paz. Agora Israel, se não me falha a memória, soltou 96 palestinos visando a paz. Não sei se o número procede, mas foi um número expressivo, visando a paz.
nós sabemos que ali será difícil ter a paz. Ambos corações não têm o dono da paz. Agora, irmãos, a paz que Jesus quer nos dar, ela assegura serenidade em face às grandes dificuldades. Lá em João 14, versículo 1, Jesus fala ali para os seus discípulos. Diversos corações ali estavam ansiosos, estavam tristes com a possível saída de Jesus deste mundo. E a paz que Jesus ali queria transmitir para eles era aquela paz que pudesse transmitir tranquilidade às grandes dificuldades que eles iriam enfrentar. Podemos também dizer que a paz dissolve o temor, com base naquilo que Paulo falou em Filipenses 4, versículo 7. Ele vai dizer que a paz de Cristo que ela dissolve o temor. Vai falar dos nossos corações. Filipenses 4, versículo 7, ele vai dizer isso. Ele vai dizer assim, Filipenses 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E essa paz, irmãos, que Jesus fala, ela tem que reinar. E ela reina nos corações do povo de Deus para manter justamente a harmonia. Nota que Jesus tem um objetivo na sua vida. Ele tem um objetivo, ele tem um propósito na vida de cada um aqui que faz parte da igreja. O esforço para manter a paz e a harmonia nos nossos corações. Paulo falou lá, Colossenses 3, versículo 15: sede a paz de Cristo, o árbitro em vossos corações. Irmãos, e quando alguém diz a paz, justamente ele espera que coisas melhores venham ao nosso encontro. O pensamento é esse. Porque a maioria das pessoas não compreende a paz como um conceito positivo. Todos pensam na paz como ausência de problemas. E não é isso. Não é isso. A paz não quer dizer ausência de problemas. Obrigado, Edson. E o conceito bíblico de paz, irmãos, não focaliza a ausência de dificuldades. A paz bíblica não está relacionada com a circunstância da vida. Ela é um bem-estar que não pode ser tocada, que não pode ser afetada pelos problemas. E a pergunta que eu faço para você hoje à noite é: você pode estar no meio de grandes provações e ainda ter a paz bíblica? Você pode estar no meio de grandes provações e ainda ter a paz bíblica? Sim. A Bíblia responde que sim. Você pode estar no meio de grandes dificuldades e você ter a paz bíblica. O próprio Paulo chega a dizer que ele pode, ali para os filipenses, ele diz: eu posso estar contente em qualquer circunstância. Eu posso estar contente em qualquer circunstância. Aliás, qual o versículo que você mais gosta de Filipenses? Não é o 4:13? Todo mundo sabe esse versículo, não sabe? O que é que ele diz? Posso? Naquele que me... Irmãos, mas que versículo que tem me chamado a atenção. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu fui ver o contexto desse versículo, eu parei para pensar se eu posso realmente ler esse versículo e eu posso decorar ele, porque ele só é decorado. Paulo diz lá que ele aprendeu o segredo de viver contente em todo lugar, em qualquer situação, alimentado ou com fome, ou ter muito ou pouco.
é o que Paulo diz que ele estava contente. Ele estava preparado. Ele aprendeu o segredo de estar contente em qualquer situação. Ele disse: eu sei que é abundância. Eu também sei passar fome. Eu também sei o que é a escassez, como ter também abundância. Eu também sei o que é ser perseguido. E Paulo ali em Filipos, Paulo vai estar preso, uma corrente, deve ser uma corrente enorme naquele tempo romano, uma corrente enorme pelo tronco. E o que é que Paulo e Silas faziam dentro da cadeia? Cantavam. Não me pergunte qual foi a música, lá no céu você pergunta. Aliás, tem alguns que pensam que sabem tudo da Bíblia. Então pergunte lá no céu o que era que Paulo e Silas cantavam, qual era a música, qual era a letra. Também pergunte se João Batista comia gafanhoto ou era uma planta. Pergunta lá no céu. Então nós não sabemos tudo da Bíblia. Tem coisas na Bíblia que Deus não nos revelou. Aliás, alguns teólogos creem que Estevão lá quando estava ali morrendo, Estevão viu Jesus em pé, que significa cuidado. Pode ser que não, pode ser que sim. Lá no céu perguntemos se foi isso que Estevão viu Jesus de pé, se realmente era cuidado. Agora, irmãos, Paulo não somente cantou ali em Filipos. Como Paulo também disse, Paulo levou ali a palavra de Deus para o carcereiro, não só para ele, como também para toda a família. Então está ali um homem cheio de paz. Olha, irmãos, e problemas é que não faltavam para Paulo. Ora, Paulo tinha problemas financeiros? Sim ou não? Tinha muitos problemas financeiros. Nunca perdeu a paz. Então não é problema financeiro que vai afetar a nossa tranquilidade. Paulo também tinha doenças físicas e ferimentos. A Bíblia diz isso? Sim, a Bíblia diz isso. Paulo vai dizer lá, Gálatas 4, 13 e 14, que ele pregou o Evangelho ali para os Gálatas em meio a uma grande enfermidade. Alguns creem que era malária. Outra coisa aí, para vocês perguntarem lá no céu, que doença foi? Porque tem muitos que acham que sabem a Bíblia toda, mas não sabem. Então Paulo passou por isso tudo. Paulo também tomou chicotada durante 5 vezes. 3 vezes apanhou de vara. Nunca perdeu a paz. Paulo também tinha problemas crônicos. Alguns creem que era visão. Segundo Coríntios 12, 7 a 10, que era visão. Outros creem que era outro problema. Perguntemos lá no céu a Deus o que era que realmente Paulo tinha. Irmãos, Paulo também tinha um outro problema e nunca perdeu a paz: celibato indesejado. Você não vê na Bíblia aqui falando que Paulo tinha uma esposa. O único parente que a Bíblia menciona era que Paulo tinha o quê? Um sobrinho só. Certamente ele tinha ou um irmão ou uma irmã. A crença é que seja uma irmã. E Paulo não tinha uma esposa para ajudar durante as suas dificuldades. E não perdeu a paz em nenhum momento. Ele também, irmãos, tinha contra si a memória de um passado pecaminoso. Ele dizia que era um dos maiores pecadores. Paulo também tinha um grande problema para resolver. São vários problemas vocacionais, ou seja, preocupação com as igrejas, com a saúde das igrejas. Aliás, o pastor é aquele, como diz Provérbios, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem delas. Era a preocupação do apóstolo Paulo. Quer ser pastor? Quer ser pastor? Não quer? Então procure conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem delas. É isso que a Bíblia diz. E Paulo era um homem de oração pelas suas igrejas. Ele tinha essa preocupação com as igrejas. Paulo também, irmãos, ele sofria oposição e perseguição por parte do descrente. E muitas vezes. E Paulo não perdia a paz. Mas rejeição por parte do descrente é normal. Mas Paulo também, irmãos, tinha rejeição por parte dos próprios crentes. Paulo vai citar lá, 2 Timóteo 1, verso 15, que ele
por um certo Fígelo e por Hermôgenes, foi abandonado. Então é normal você ser rejeitado pelos próprios crentes. É normal você ser rejeitado. Isso aí é normal. Jesus foi. Por que nós crentes não podemos ser? Mas nem por isso perderemos a nossa paz. Vou pedir aos vizinhos que continuem de olho, viu? Irmãos, mas Paulo, em meio ali na cadeia, voltando ao nosso texto, ele comunicou a bondade de Deus à família do carcereiro que queria se matar. E ali vai haver, irmãos, a salvação naquela casa. E no texto que nós lemos, o próprio Jesus, que fala sobre a paz, diz lá no texto que os discípulos estavam trancados dentro de uma casa, com medo de quem? Dos judeus. Logo, quem estava escondido não estava em paz. Justamente o medo é que tira a paz. Eles estavam trancados ali. E Jesus chega, já com o corpo ressurreto, não tem mais aquela limitação que o nosso corpo tem, e Jesus vai entrar. Depois vocês perguntam também por onde ele passou, se foi pela parede, se foi pelo teto, se foi pela porta. E Jesus vai chegar no meio e vai dizer o quê? Paz seja, ou seja, shalom seja com vocês. Então, irmãos, notam que ele vai desejar a paz ali, justamente uma noite antes da sua agonia na cruz. Esse discurso aqui de João 14, verso 27, foi em uma quinta-feira à noite. Interessante que era para os discípulos consolar Jesus. Mas não aconteceu isso. Foi Jesus que consolou ali aqueles corações tristes. E nós sabemos, irmãos, o que Jesus estava ali enfrentando. E mesmo assim ainda tomou tempo para consolar os seus discípulos. E a paz de que Jesus fala capacita os crentes a permanecerem calmos nas circunstâncias mais assustadoras. Essa paz que Jesus fala, ela capacita a silenciar o choro, a acalmar o tumulto. A paz que Jesus fala ali em 14, 27 de João, acalma o tumulto, regozija-se da dor, e na provação cantar no meio ao sofrimento. É a paz ali que Jesus fala ali para eles. Irmãos, agora falaremos o quê? A natureza da paz. Essa paz, ela nunca pode ser afetada pelos problemas. Pelo contrário, ela sobrepõe, e essa paz que Jesus fala, ela afeta até os nossos problemas. A paz que Jesus quer para a sua igreja, ela não fica parada. Ela vai de encontro aos nossos problemas. E os problemas tornarão ou muito grandes para nós, ou enormes ou pequenininhos para nós. Olha, aquele senhor de lá, ele tem 3 anos. Ele costuma usar na sua linguagem da roça, linguagem de nativo. Ele costuma dizer assim: olha, pastor, a gente olha, pastor, de lá de cima uma enxurrada que vem acabando com tudo, e nós ficamos trêmulos, ficamos com medo. Ô pastor, como nós somos covardes. Quando chega perto de nós é um pinguinho de goteira que nem nos incomoda. E é verdade isso. Acontece muito isso. Agora, irmãos, o Novo Testamento fala de 2 tipos de paz: a paz objetiva e a paz subjetiva. A paz objetiva é aquela paz que refere-se ao nosso relacionamento com Deus. Ai, que dia maravilhoso quando essa paz chega ao nosso coração. E essa paz, Jesus diz que ninguém tira. Ninguém tira essa paz. E já a paz subjetiva, ela refere à sua experiência na vida, a intimidade com Deus. É o que a Bíblia diz. Então, irmãos, uma pessoa não regenerada, uma pessoa não salva, ela não tem paz com Deus. E isso já foi verdade para cada um de nós. Vou dizer algo para vocês. Estava meditando
meditando nessa mensagem e Deus me fez lembrar de 22 anos a 23 anos atrás. Eu estava num certo local, um local horrível, não era cristão, servia ao diabo, estava dentro de uma cadeia, e me veio na mente a seguinte frase: por que os crentes têm paz e eu não tenho paz? E aí o próprio Jesus respondeu para mim: é porque você não tem a mim, você não tem Jesus. Eu disse: então me falta Jesus para que eu tenha paz. E aí eu vim procurar esse Jesus, eu encontrei aqui, uma Clube de Gotas, nesta igreja. Então, irmãos, isso já foi verdade para nós, que nós não tínhamos paz. Já entramos no mundo lutando contra Deus. O Senhor David Henrique, é o nome, né? David Henrique? Como? Deixa claro, David somente. Ele já vai entrar no mundo lutando contra Deus. Todos nós é assim. Já entramos no mundo lutando contra Deus. É isso que a Bíblia diz. E essa parte, essa rebelião, começou lá com Adão e Eva. E justamente entramos no mundo em inimizade com Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Mas mesmo assim, Deus teve misericórdia de nós, envia Jesus Cristo, nascido de mulher, gerado pelo Espírito Santo, para nos dar a paz. E a verdade, irmãos, que tudo que nós fazíamos ia de encontro a Deus. E no momento que nós reconciliamos com Deus, as hostilidades acabaram. Paulo diz lá, Efésios 6, versículo 15, ele chama lá as boas novas de salvação, de preparação do Evangelho da paz. Então o Evangelho é aquilo que traz paz. O Evangelho traz paz para os corações perturbados. Agora, irmãos, essa paz objetiva, ela não tem a ver com aquilo que nós sentimos. Romanos 5, verso 1, o irmão Silvestre já falou aqui, está no nosso programa. Justificados, pois, pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos. Já é certo. Já é certo. Essa paz já é certa. Você nasceu de novo, essa paz é certa. Você tem paz com Deus. A guerra terminou. O homem que era inimigo de Deus, agora acabou a inimizade, conforme 2 Coríntios 5, 18 a 19. Mas, irmãos, Jesus não está falando sobre a paz objetiva em João 14, 27. Ele fala de uma paz experimentada, uma paz que traz tranquilidade da alma, uma paz estabelecida, uma paz que vai afetar as circunstâncias da vida. E ela, irmãos, ataca e vai dominar os nossos problemas. Por que às vezes vocês percebem, já aconteceu isso, você ir visitar um doente, e ao invés de você consolar o doente que consola o visitador. Por que isso acontece? É porque o doente, às vezes, está com mais intimidade com Deus do que nós. Então, irmãos, a paz que Jesus fala em João 14, 27, vai atacar e vai dominar os nossos problemas. É a paz e a calma do coração após a tempestade. Voltemos para Filipenses 4, verso 7, novamente. Abrimos lá para a leitura desse verso. Ele é muito conhecido, mas leamos novamente. Filipenses 4, verso 7. Uma das melhores igrejas aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus tinha problemas. Filipenses 4, verso 7, ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Dos seus odiosos, dos criminosos, dos assassinos, dos traidores, dos perseguidores,
e ele permaneceu calmo, sem vacilar. Ali Jesus estava como uma rocha, uma rocha. E ele, quando compareceu, vamos agora lembrar daquela cena, daquela parte da Bíblia, que ele vai comparecer diante de Pilatos. Vamos agora imaginar qual era a postura de Jesus perante Pilatos. Jesus estava muito calmo ali quando ele foi conversar com Pilatos? Sim ou não? Sim, ele estava muito calmo. Estava tranquilo diante de Pilatos. Ele estava muito sereno? Estava sereno. Ele estava tão controlado que quem foi que ficou perturbado com a sua tranquilidade? Quem foi? Pilatos que ficou perturbado. Sabe como que ele ficou? Furioso. Jesus estava de frente a ele com a paz corajosa. Abra aí João 19, Moisés, verso 10. Por favor, lê para mim. João 19, verso 10. João 19, verso 10. Leia, Moisés, para mim, por favor. Então, note que Pilatos disse para ele: não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Olha, irmão, se Jesus estava tão em paz que ele replicou, lá no verso 11: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem te entregou, a ti maior pecado tem. Note que com essa resposta, Jesus vai deixar Pilatos extremamente perturbado, só com a paz, sem discussão, porque Jesus é o despenseiro da paz. E essa paz, irmãos, deve dar a mesma serenidade no perigo, a mesma calma nas dificuldades e a mesma ausência de ansiedade. E se você não tem paz, não é por causa de sua mãe, não é por causa de sua avó. Se você não tem paz, não é por causa da sua igreja. Não é a igreja que você congrega que você não tem paz. Não é isso. Não é isso. E a Bíblia, irmãos, nos diz porque não temos a paz subjetiva. Jeremias 17, versículo 9. Quem vai dizer lá? Enganoso é o coração, mais perverso que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, conheço o coração. Eu esquadrio o coração. Então, o coração é enganoso. Isaías 48, versículo 20 e 10, ele responde de uma forma mais clara ainda. Por que que o crente não tem a paz subjetiva? 48, versículo 22. 48, versículo 22, diz lá: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Então, irmãos, logo, se houver pecados nas nossas vidas, se nós continuarmos a entristecer a pessoa do Espírito Santo, essa paz não vai crescer dentro do nosso coração. É preciso ajuste na conduta. O próprio Deus chegou para Jeremias 16, versículo 5: não chores por esse povo de Israel, não chores na casa onde tiver luto, não chores por eles, não, porque eu já retirei a paz deles. E por que o próprio Deus retirou a paz deles? Ó, pecado no coração. E nós precisamos identificar, irmãos, se nós queremos alegria, se nós queremos realmente essa paz dominando no nosso coração, nós precisamos fazer um autoexame dentro de nós, nesse último dia do ano, para ver aquilo que está nos impedindo de servir a Deus. Vocês sabiam que Davi, depois daquele miserável pecado, Davi nunca mais cantou com tanta alegria? Nunca mais Davi cantou com a mesma alegria que ele cantava antes. O próprio irmão de Jesus, ou o meio-irmão de Jesus, Tiago,
os historiadores comentam que ele desenvolveu o hábito da oração de joelho e que os seus joelhos ficaram como o joelho de um camelo. Sabe que o camelo é um animal muito alto, né? E ele tem que se agachar para os seus montadores chegar até o topo, até as suas costas. E o seu joelho ficou bastante calejado de tanta oração de joelho. Notem, uma pessoa que não tinha muito tempo de crente. A gente sabe que os irmãos de Jesus, a maioria eram pessoas incrédulas. Estavam ali firmes, Tiago ali firme. E foi o que Tiago nos ensinou no 1, versículo 2. Meus irmãos, tende um motivo, né, de passares, toda alegria de passares por várias provações. Fique alegre. Está passando por tribulação? Fique alegre. Sabe por quê? Deus está trabalhando com cada um de nós. Vocês sabiam que durante esses 2 anos para cá, algumas coisas me aconteceram, serviram para o meu crescimento? Serviu para eu olhar o meu próprio coração, porque Deus, quando nos prova, Deus quer que nós vejamos os nossos corações e o tamanho da nossa fé. Por isso que eu digo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Tudo coopera. Então, irmãos, nós precisamos ver. Apocalipse 6, versículo 4, lá fala de um tempo de guerra. Fala lá de um cavalo vermelho, que isso vai se dar no tempo da tribulação. E nós já estamos vivendo isso. E isso tem vindo para dentro das igrejas. E nós precisamos, com a paz de Cristo, com a harmonia, dominar essas coisas. E a paz de Cristo, ela é uma grande fonte de ajuda para conhecermos a vontade de Deus. Colossenses 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração. Vamos ler esse versículo. Colossenses 3, versículo 15. Continue de olho no seu vizinho. 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz de Cristo ali deve governar, deve arbitrar e julgar ali todas as coisas dentro dos irmãos ali de Colossos. E ali também, irmãos, ressalta a necessidade de vivermos em paz em uma comunidade cristã. Às vezes devemos, irmãos, ser tolerantes para com os nossos irmãos, as fraquezas dos nossos irmãos. Não devemos ser tolerantes para com o pecado, mas com o nosso irmão em Cristo, sim. Agora, com o pecado dele, não. Temos que ajudar a tratar esse pecado. E o que acontece quando a desavença e a fricção atritar? A paz de Cristo deve governar. É a paz de Cristo, quando surgir a desavença, é a paz de Cristo que deve sobrepor a esses problemas. Quando houver disputa no nosso meio, é a paz de Cristo que deve resolver. E a chamada ali, irmãos, era para os colossenses, era para não permitir que nenhum espírito estranho infiltrasse ali nos pensamentos dos membros da igreja, com os irmãos destruindo aquela paz. Outra coisa, deve haver, irmãos, uma disposição para combater qualquer coisa que surja dentro da igreja e que quebre a paz. E Paulo ali estava estimulando ali os irmãos para lutar justamente sobre algumas coisas, algumas tomadas de decisões. É bom deixar que a paz tome. Irmãos, vamos aqui agora lembrar um pouquinho de Estevão. Os irmãos lembram, depois que Estevão tomou inúmeras pedradas, sangrando bastante, qual foi a frase que Estevão disse? Ali, Atos 7, verso 60. Como? Pediu que perdoasse, irmãos. Pediu que perdoasse pela tamanha da ignorância. Ele foi ali, irmãos, acusado de blasfêmia, cheio de hematomas, tomou várias pedradas, e mesmo assim fez uma oração de amor.
e perdão pelos assassinos que ali estavam. Estava ali diante de um bocado de assassino, ainda pediu a Deus: oh Deus, perdoa. Perdoa eles, que eles não sabem o que eles fazem, não. E tem um instrumento, irmãos, tem um instrumento nosso, uma parte do nosso corpo, que tem acabado com a harmonia da igreja. Adivinhe qual é a parte do nosso membro, do nosso corpo? Ah, o que? Não ouvi? Não estou ouvindo você falar. É a língua. É a língua que acaba com a harmonia no nosso meio. Ou um negocinho pequeno, miserável, como diz o pastor Infante Júnior, ou língua desgraçada, viu? Eu nunca vi um negócio tão pequeno para perturbar tanto o trabalho da igreja, a harmonia da igreja, como a língua. Ou como a língua perturba. Um fala mal do outro fala, todos são perfeitos, ninguém tem defeitos, ninguém precisa de Cristo, todo mundo tem a paz subjetiva, todo mundo cresceu em um grau tal que não precisa mais de nada, e tudo isso é a língua que fala. E Tiago nos diz: se nós conseguirmos controlar essa infeliz da língua, nós seremos felizes. Aliás, o escritor de Provérbios diz: quando tu pensaste loucamente, o que é que devemos fazer? Ó, põe a mão, na boca. Uma vez alguém veio e me xingou todo, no trabalho, e eu com o revólver na mão, me xingou todo, mas caiu em mim que me botou mais baixo do que um pano de chão. Me deu vontade de dizer um bocado de coisa a ele, sabe? Aí eu lembrei do versículo: quando tu pensaste loucamente, põe a mão na boca. Aí eu coloquei a mão na boca e engoli a resposta. Foi difícil, desceu aqui, mas desceu, e ele foi embora, e eu não entrei em atrito com ele, sabe? E aí a Bíblia fez efeito na minha vida. Cuidado, irmãos, com o mau uso da língua. Disse que João, aquele discípulo amado, ele teve, vou pedir ao irmão que vai passar aqui um pequeno vídeo, para que vocês reflitam nesse vídeo. Enquanto o irmão prepara aí, diz que João, aquele discípulo amado, o vídeo é pequenininho, não leva nem 2 minutos, mas vocês vejam com bastante cuidado a paz que essa mulher tem. João, ele teve 2 discípulos. Para os cochilandos, já estamos encerrando, viu? João, o discípulo amado, ele teve 2 discípulos. Um deles chama-se Inácio, e o outro Policarpo. Disse que Inácio foi levado por Trajano. Os irmãos não olhem para eles não, olhem para mim. Disse que Inácio foi levado por Trajano a um estádio para fazer um sacrifício aos ídolos publicamente. E Inácio disse: não vou negar Jesus, não posso negar Jesus. E Trajano simplesmente soltou os leões e espedaçou Inácio todo. Inácio ali de joelho, mas não levou Jesus. Alguém poderia dizer: não, ele foi forçado, ele idolatrou ali, mas foi forçado, foi uma idolatria santa, não tem problema não, foi a circunstância. Mas Inácio disse: não, eu não vou negar. Morreu ali, mas não negou. O outro foi Policarpo. Esse foi pior ainda. Diz que ele foi levado também a um estádio para negar Jesus. Você hoje vai negar Jesus, Policarpo. Ou você nega Jesus, ou você vai ser queimado vivo. Sabe o que foi que ele respondeu ali para os seus acusadores? Eu tenho 86 anos. Jesus nunca me negou um dia sequer. Nunca me deixou só nenhum dia. Tem me acompanhado durante 86 anos. Como que eu vou poder abandonar ele nessa hora? Não vou não. Eu prefiro morrer. E foi queimado vivo. E o coração cheio de paz. Não deixou ali que os seus zombadores, que os seus acusadores viessem lhe vencer. O que foi? Qual foi a chave ali da vitória dos 2 discípulos de João? Qual foi a chave da vitória ali? A paz, a intimidade com Deus. O irmão Francisco tem um versículo que ele gosta muito lá no Salmo.
Fala da intimidade, né? A intimidade do Senhor é para aqueles que entendem, irmãos. A paz que Jesus fala, que Ele quer nos dar, que Ele quer que cresça na nossa vida, é durante as experiências da vida. E é isso que nós estamos precisando. Estamos precisando, irmãos, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Nada ainda? Não sei se vocês viram de uma mulher que teve o seu filho assassinado. Está aí? Então preste atenção nessa mulher. Preste atenção, se ela teve um filho assassinado. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar, porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir Ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson. Esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia 16 anos, Daniel está morto. E foi Alisson que eu não conheci. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu estou triste, Alisson, com você, porque você não foi mais um. Eu estou triste. Olha para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar para tudo que eu fiz até eu morrer. Porque você matou ele antes de eu ver. E você sabe que Daniel não era menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu estou aqui. Eu continuo orando por você. Senhor, acompanha Alisson. Onde ele estiver, Senhor, não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá um conforto à mãe dele, Senhor, que ele está sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Sentiu? Emociona ou não? Emociona essa paz dessa moça. É essa vida que nós precisamos, irmãos, dentro da igreja. Perdoou um infeliz desse que matou o filho dela. Se a nós tem que morrer, ela não. Entregou a justiça, mas perdoou ele e disse, não vou visitá-lo porque eu não tenho coragem. Mas eu vou orar por você para que você conheça o Deus que eu sigo. Então, irmãos, são pessoas que nós estamos precisando dentro da igreja, sabe? Reflita nessa moça. Reflita nesses exemplos que eu acabo de te dar. Que o Senhor te encha de paz desse ano de 2014. São os votos do pastorzinho que você conheceu e que é membro daqui e que um dia sairá daqui, mas ainda não chegou. É o momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua infinita bondade. Nós te louvamos por tua palavra, ó Deus, que sempre fala aos nossos corações. Ó Deus, e eu te peço aqui, por cada coração dos meus irmãos em Cristo, por cada um de nós, ó Senhor, nos mostra aquilo que está nos impedindo de crescer, aquilo, ó Deus, que está atrapalhando o nosso desenvolvimento de te conhecer melhor. Que nós venhamos, ó Deus, em 2014 te conhecer melhor a cada dia. Que a cada dia de nossa vida seja experiência contigo, meu Pai. Que a cada dia a tua paz, ó Deus, aquela paz que o Senhor foi tranquilizar os teus discípulos, que tranquilize os nossos corações. Que nós venhamos a entender que enquanto tiver a falsidade, o pecado, a ira, a amargura no nosso meio, não vai haver a paz que o Senhor quer nos dar. Nós não faremos a diferença no mundo. Ó Deus, que a tua paz seja o árbitro, seja a autoridade aqui no nosso meio. E que nós venhamos, ó Deus, a colocar Jesus de novo dentro dessa igreja. E eu oro em favor de cada um aqui dos irmãos, que eu possa amá-lo acima de qualquer circunstância. Que eu possa, ó Deus, também crescer em 2014 na graça e no teu conhecimento. Que o Senhor continue me abençoando, ó Deus, me ajudando nas minhas dificuldades, nas minhas deficiências. E ajuda também a cada um dos teus servos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.